Oi pessoal, meu nome é Renata Bom dia, gente. Eu sou a Laine. e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise do texto dissertativo argumentativo com prioridade para a tese e os argumentos. E para isso, escolhemos o tema da redação da FUVEST de 2018, que é: devem existir limites para a arte? Antes de iniciar a produção do texto, fizemos uma discussão, onde abordamos algumas questões, como por exemplo, o que é arte? Qual seria o limite? Um limite do artista quanto pessoa ou um limite da obra? Seria uma censura? E a partir desses pontos, chegamos a algumas ideias. Por exemplo, a arte é de certa forma a liberdade do artista. Por isso, não devem existir limites para a arte, porque se existir um limite, então não vai ser arte. O desejo de criar é inerte ao homem desde o tempo das cavernas. Quem interpreta, vê a obra de arte, é livre para aceitá-la ou negá-la, assim como o artista precisa ser livre para criá-la. E a estética de Kant, que revolucionou a visão de arte de Platão e Aristóteles, que será citado mais tarde. Agora, pensando na tese, que é um dos pontos mais importantes do texto dissertativo argumentativo, a que tentaremos defender ao longo desse texto é que não devem existir limites para a arte, porque, de certa forma, a arte é a expressão do artista, tem relação com sua liberdade de criação, e se houver algum tipo de barreira, já não seria uma arte. E além disso, ela é livre e admite diversos significados, seja do artista, cria-cria, ou a do observador. O fato é que antes da arte, deve existir a tal liberdade artística. Se fôssemos juntar nossa tese como introdução, escreveríamos algo assim: a arte pode ser entendida como uma expressão artística, na qual o artista pode criá-la apenas por ser bela ou para estimular alguma reflexão em seus espectadores. Ela também pode ser usada como instrumento de protesto, criticando problemas sociais do momento vivido. Desse modo, está em constante mudança, sendo aclamada por uns e criticada por outros. É notória a evolução artística através dos anos e a necessidade de entendê-la como um meio de liberdade produtiva. Portanto, a arte não pode sofrer limitações, sejam artísticas ou sociais, já que cada um interpreta o mundo de forma diferente. Aqui a gente pode ver grifado em azul a nossa tese, que apresenta o nosso ponto de vista sobre o tema, que é: não pode ter limites para a arte. E para defender isso, nós utilizamos um elemento da coletânea que fala sobre um evento artístico que houve empecilhos de uma exposição por motivos sociais, e um outro elemento, que é o sociocultural, no qual reflete sobre o conceito de bela para um filósofo que revolucionou o conceito de beleza, se contrapondo aos que estavam antes. No argumento 1, usamos esse elemento da coletânea que aborda sobre uma exposição que ocorreu no Arqueiro Museu Cartografia da Diferença da Arte na segunda metade de 2017, que foi interrompida diante de uma série de protestos nas redes sociais que afirmavam que desrespeitavam a crença, pessoas e símbolo dessas. O intuito do evento era, na realidade, falar sobre questões de gênero, que até hoje nos traz inúmeras polêmicas, mas tomou proporções inimagináveis para nós que estamos no século XXI. Isso nos mostrou como a arte pode nos afetar de uma forma que às vezes não imaginamos, mostrando coisas que nós pensamos ser desagradáveis e que não deveriam ser expostas como arte. No entanto, não podemos interromper uma exposição ou banir uma obra simplesmente porque não faz parte do nosso belo, do nosso conceito de belo, já que sem a pluralidade da arte, dos diversos artistas, de atualmente quanto antigamente, das diversas correntes artísticas que existem e que existiram, a arte seria o que um determinado grupo conceita ser arte, que dominaria as demais, desqualificando-as. Quando, na realidade, a beleza da arte está justamente nisso, nas diversas formas de representar uma única cena. No argumento 1, escreveríamos: historicamente, a arte passou por uma série de ressignificados. Na pré-história, era produzida apenas como uma recriação do real, e na atualidade, também como uma crítica social, o que faz da expressão artística um meio de entendimento do mundo. O artista, com sua liberdade expressiva, pode produzir uma obra que estimule um debate social,
bem como diferentes espectadores podem ter visões distintas sobre essas obras, como visto na exposição Quirmuseu Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, de 2017, na qual diversos artistas produziram obras com o intuito de trazer à tona a importância de se falar sobre as questões de gênero no século XXI, e uma parte dos espectadores entenderam a mostra como desrespeito a valores sociais. No entanto, a arte é livre e admite diversos significados. O que não pode haver é uma censura que limite a liberdade criacional de cada artista, já que sem ela, a arte seria algo frio e sem graça, retirando toda a pluralidade e beleza que ela possui. No segundo argumento, nós utilizamos o elemento sociocultural sendo a estética de Kant. A estética de Kant revolucionou o conceito de belo de Platão e Aristóteles. Platão acreditava que o belo é perfeito e que nós só o encontramos somente no mundo das ideias. E o mundo sensível será uma mera cópia desse, tornando nem tão belo. E a obra de arte criada no mundo sensível seria a cópia da cópia, portanto se tornaria menos bela ainda. Já Aristóteles acreditava que tudo que vinha do homem era belo, já que o homem seria o centro. Além disso, afirmava que a arte pode abordar sobre a natureza, o impossível, o irracional e o inverossímil, diferente de Platão, que falava que a arte, por exemplo, seria mais feia se falasse, por exemplo, sobre a natureza. Porém, Kant foi diferente, porque Kant afirmava que a arte ela deve ser gerada de acordo com o interior do ser humano. Ele observa uma arte, ele vai interpretar essa arte, então ele vai emitir um juízo estético, estando esse relacionado ao prazer e desprazer, e não a conhecimentos e conceitos como anteriormente. Ou seja, quando essa pessoa interpreta a arte, ela pode causar um efeito de acordo com o interior dela, do que ela viveu e do que ela aprendeu no decorrer de sua vida. Logo, a gente percebe que o episódio que ocorreu em 2017 em Porto Alegre, que foi esse episódio do Quirmuseu, na realidade ele reflete a individualidade das pessoas que observam as obras, refletem sobre elas e provocam um desprazer, porque não coincidia com o que havia dentro deles, porque não coincidia com algo agradável aos olhos deles, portanto causou um desprazer e toda essa repercussão que houve. O artista não tem o poder de definir exatamente o que vai causar nas pessoas, o efeito que vai causar nas pessoas. Porque ele pode até ter uma intenção do que causar ao espectador. Porém, ele não sabe se vai conseguir alcançar esse objetivo por conta dessa pluralidade interior que há em nós. O argumento 2 seria: além disso, de acordo com a estética de Kant, nós podemos refletir e emitir uma opinião e juízos estéticos sobre a arte, não estando ligado ao aprendizado e conhecimento, e sim a sentir prazer ou desprazer ao observar a obra. Logo, quando o objeto artístico chama a atenção dos nossos sentidos e nos provoca prazer, chega-se ao belo, que ocorre pela ação do sentimento. Portanto, esse episódio que ocorreu na exposição do Quirmuseu de 2017 mostra a interpretação das pessoas diante daquelas obras, que refletiram sobre elas e chegaram a tal conclusão. Porém, isso jamais poderia parar um artista, pois, como disse Pablo Picasso, um quadro só vive para quem o olha. Logo, a arte é feita justamente para as pessoas, sejam elas o artista ou o público que a vê. A arte é feita para todos e possui o intuito de causar algum efeito nos seres. E isso o artista não pode controlar, pois é algo individual, que depende das vivências e cargas que a pessoa possui, sendo infinitas as possibilidades de interpretação de uma mesma obra, essa que ganha vida para aqueles que observam. Terminado esse trabalho, eu agradeço a atenção de todos. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.